Olá, meu nome é Débora, uma imperfeita falando do que é perfeito. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 1. Esta semana nós vamos ler um livro inteiro da Bíblia. Nós vamos ler Ageu, capítulo 1, capítulo 2. Apenas 2 capítulos, mas que falam tanto. Um profeta que Deus levantou por um período aparentemente pequeno. 4 meses, mas um homem que teve uma voz que foi capaz de despertar para uma ação toda uma multidão que estava sem rumo. Olha que poderoso. Um livro, 2 capítulos, praticamente 2 páginas. Quanta profundidade em 2 páginas. Quanta ação em uma pessoa, que capacidade de movimentar, que capacidade de conduzir tantas pessoas, de acordo com a orientação de Deus que Ageu teve. Vamos lá, verso 3. Ageu, capítulo 1, verso 3. Eu estou falando assim, que é porque eu sei que você está se preparando com a sua Bíblia para ler comigo, O tema dessa semana é o caminho para receber as bênçãos de Deus. Vamos lá. E agora, preste atenção aqui, ó. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Então, primeiro o profeta Ageu disse, no verso 2, disse o seguinte: o povo está dizendo que não é tempo de construir a casa do Senhor. Mas agora a palavra de Deus vem por meio do profeta Ageu dizendo: acaso é o tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Então, peraí, qual é o tema dessa semana? O caminho para receber bênçãos de Deus. E algo que eu tenho aprendido muito com Deus, por intermédio de uma explanação, de uma explicação e de uma ministração da palavra do meu pastor, em que ele diz: ouça a direção de Deus e se coloque no caminho. Não importa que você não esteja vendo a provisão nem a providência. Se você estiver no caminho que Deus tem para você, a provisão está no caminho. Então, enquanto você andar pelo caminho, você vai receber a provisão. E aí, então, vamos lá. Olha o que o profeta diz por meio da boca dele, mas quem está falando, na verdade, é o Senhor. Ele está dizendo assim: olha onde os seus caminhos os levaram. Então, aqui, o que Deus está falando para o povo? Está dizendo o seguinte: olha, o que vocês estão vivendo hoje, no dia de hoje, é consequência dos caminhos que vocês andaram percorrendo. É isso. É a lei da semeadura e da colheita. Vamos lá. Hoje, a palavra é uma palavra de tomada de consciência. E por que ela é tão importante? Porque aquilo que nós não temos consciência, nós não nos colocamos em movimento para mudar. Nós só mudamos aquilo que nós temos consciência. Então, se você não tem consciência de determinada situação na sua vida, perdão, eu estou gravando direto aqui, e aí eu não consigo pausar. Então, eu estou acometida aqui de uma crise respiratória, e aqui, literalmente, a gente faz ao vivo, é vida real como ela é. Então, para que você possa mudar algo na sua vida, para que eu possa mudar algo na minha vida, eu primeiro preciso ter consciência de onde eu estou. Eu preciso entender onde eu estou e por que eu estou onde eu estou. E a partir do momento que eu ganhei essa consciência, isso não é para me acusar, isso não é para me culpar, isso não é para me autoflagelar, não. Isso é para que eu entenda o meu cenário e a partir daí eu tenha estratégias para me mover. Então, olha só, a consciência que Deus está levando o povo aqui. Verso 6
capítulo 1 de Ageu. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Isso diz respeito à sua vida, em alguma área da sua vida? Porque olha o que Deus está falando aqui, ó. Não é que esse povo não estava plantando, não é que esse povo não estava se dedicando, eles estavam plantando. Então você vê que eles estavam ali numa dedicação desse plantio. E em nenhum momento aqui Deus está falando que eles plantaram errado, não. O que Deus está falando é que eles plantaram, mas não colheram na medida. Aqui, a palavra do Senhor está dizendo aqui, ó. Vocês comem, mas não a ponto de se fartar. Ou seja, você tem suas necessidades supridas, mas não para esbanjar, não como nos seus sonhos. E aí depois ele continua dizendo, você recebe salário, mas é para colocar numa bolsa furada. Ou seja, você recebe, você sabe que entra, mas não sobra, você não consegue investir. Você não consegue multiplicar esse valor. E por que não? E aí, verso 7, o Senhor vai dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Então aqui o Senhor primeiro trouxe o povo para uma consciência, está trazendo a mim e você para um cenário de consciência. Isso já é resposta. Muitas vezes a gente pode até não achar maravilhoso e lindo o que Deus falou naquele cenário. Mas isso é resposta. Muitas vezes a gente espera que a resposta de Deus venha como: amanhã sua campainha vai tocar e vai acontecer um milagre. Amanhã vai aparecer um Pix anônimo na sua conta de R$1 milhão. Às vezes nós esperamos esse tipo de cenário, esse tipo de resposta de Deus e sinais miraculosos. Deus pode fazer? Claro que pode. Deus pode mover? Claro que pode. Mas o que a gente tem para fazer e a forma como Deus quer que a gente esteja na vida, isso Deus vai falar conosco. Então isso já é uma resposta, porque talvez você esteja pensando assim: meu Deus, Senhor, mas eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, eu me empenho tanto, eu me dedico tanto, e por que ainda assim não é o suficiente? Aí talvez você pense: é porque ainda não é o tempo, é porque o inimigo entra e rouba, é porque, e o Senhor está falando: então, olha o que o Senhor vai te falar. Isso que você está vivendo não é diabo, isso que você está vivendo não é um tempo que, é porque é obrigatório passar por esse tempo. Não. Olha o que o Senhor vai dizer sobre o que está acontecendo. Verso 9. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E aí o Senhor pergunta para nós: por que é que o Senhor fez isso? Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Então aqui o Senhor está respondendo: sabe por que isso está acontecendo com você? Porque toda a sua preocupação. E você sabe o que quer dizer preocupar? Pré quer dizer antes, ocupar quer dizer você se ocupar de algo, você dedicar seu tempo, sua atenção para isso. Então o Senhor está dizendo: você se ocupou e se preocupou só com a sua casa, ou seja, só com as suas coisas, só com a sua vida, só com o seu bel prazer, só com as suas necessidades. E você esqueceu da casa do Senhor. Mas que casa é essa? Que casa do Senhor? Eu me esqueci das paredes da igreja, me esqueci do trabalho social na igreja, eu não sei qual é a área. Mas de uma coisa eu sei, que depois
que Jesus se entregou como sacrifício vivo, o véu foi rasgado. E então o local de adoração e o templo do Senhor somos eu e você. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Então o Senhor está dizendo: você não se preocupou com o meu templo, você não se preocupou em fazer de você um local para minha habitação, para minha glória, para o meu louvor. Então por isso está acontecendo, porque você colocou a prioridade no lugar errado. Você colocou a sua prioridade nas coisas que atendem às suas necessidades e os seus contextos pessoais e não no Senhor. Você está conseguindo ganhar consciência disso? De que talvez Deus esteja chamando para voltar para o primeiro amor, para voltar para aquele lugar de profundidade, de intimidade, de ouvir a voz dele, de sentir a presença dele, de ter revelações profundas na palavra dele. Compartilha com alguém essa mensagem. Talvez tenha alguém que você sabe, que está aflito, preocupado, desesperado, querendo entender por que tem coisas que não estão avançando. E talvez essa seja a resposta para essa pessoa hoje. Deus te abençoe e até amanhã. Fica até sexta. Você está ganhando consciência, mas Deus vai fazer muito mais até sexta. Lembre-se, o final é sempre melhor que o início. É isso que a Bíblia diz, né? Então, o fim da semana será muito melhor do que está sendo agora, em nome de Jesus.